Boa noite, que a paz, a presença do Senhor e a sua graça esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu não sei como anda, a sua vida espiritual, eu não sei como você tem lidado, com essa questão da sua vida. Se você é assíduo, persistente aqui no propósito de oração, se você frequenta o Ministério Café com Fé, se você frequenta uma igreja. Eu queria dizer para você que a palavra de Deus nos ensina muito mais do que religiosidade, muito mais do que ir a uma igreja, mas é viver uma vida diária com o Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo. E como nós encerramos, o livro de Eclesiastes, hoje nós estamos entrando no livro de Atos, que foi escrito 62 anos depois de Jesus, mais ou menos. E quais são os princípios diários que esse livro vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar que nós precisamos, nós necessitamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como um cristão viver sem o poder do Espírito Santo. E quando que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Ele nos batiza, com o Espírito Santo. Então nós precisamos desesperadamente de uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje e naquela época, que foi escrito o livro de Atos, o Senhor estava dando uma palavra agora à igreja, aos cristãos daquela época. Nós precisamos também, não só do Espírito Santo, mas da graça de Deus. Nós precisamos também agradecer a Deus, por receber de graça o presente que é o Senhor Jesus, o presente que é o Espírito Santo e a comunhão e o poder. Tem uma frase muito bonita que eu queria que você marcasse: cristianismo não é uma atividade religiosa, é um modo de vida. Repete comigo: cristianismo não é uma atividade religiosa, é um estilo de vida, é um modo, é uma escolha de vida. O Espírito Santo quer estar envolvido em cada área da nossa vida. Nós precisamos tomar uma decisão, eu digo assim, na nossa vida. Porque se nós não recebemos ao Senhor Jesus, nós não recebemos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teremos poder, nós não teremos força para viver a nossa vida de uma forma digna, certa, mesmo para aproveitarmos a nossa vida de uma forma verdadeira, que agrade a Deus, que traga frutos espirituais. Esse livro de Atos, ele basicamente, ele vai falar conosco sobre uma mudança de vida, uma mudança não na nossa religião, mas uma mudança na nossa vida espiritual. Antes da sua morte e ressurreição, Jesus disse aos discípulos que era para o bem deles que ele devia partir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria sobre eles. Esse versículo está em João 16:7. É claramente explicado, Jesus dizendo para os discípulos: eu preciso voltar para o céu, eu preciso voltar para o Pai, para que o Espírito Santo venha e fique com vocês. No livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo realmente veio e aprendemos que ele ainda está hoje na terra, nos ensinando, nos guiando, nos ajudando e nos dando poder para fazermos as coisas que Deus nos chama para fazer. Tudo que é difícil para você, mas que tem um chamado de Deus, é o Espírito Santo que te capacita com poder. Você sabia disso? O Espírito Santo te capacita com poder para que você exerça a função que o Senhor tem te chamado. Sem o poder do Espírito Santo, você fica incapacitado de fazer, incapacitado de operar e de trabalhar para o Senhor.
nós vemos como é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós aprendemos muito, né, com esse evangelho, nós vamos aprender. Atos, ele fornece um retrato claro, né, da igreja, de como a igreja deveria funcionar. E você diz, igreja, a igreja somos nós, nós somos a igreja viva do Senhor Jesus. Mostra que nós precisamos de unidade e do poder do Espírito Santo e que devemos constantemente buscar pessoas e ajudar essas pessoas. Essa é a missão da igreja, a missão do ministério, é a nossa missão enquanto nós temos vida. Nós devemos buscar pessoas para que venham a conhecer o Senhor Jesus e ter uma vida entregue para Ele. Eu queria dizer para você que se prepare, né, para uma grande aventura nesse livro de Atos. Abra a sua Bíblia, já deixe preparada, porque nós vamos começar os capítulos, né, amanhã devemos começar. Então, abra a sua Bíblia, vai lendo na sua Bíblia, marque, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida espiritual. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse livro maravilhoso que o Senhor deixou. Uma carta, Senhor, uma ministração às pessoas que são cristãs, à igreja, ao teu povo aqui na terra, nos ensinando, Pai, que nós necessitamos do poder do Espírito Santo para vivermos uma vida que te agrade. Abençoa, Senhor, todos que estão ouvindo esta mensagem e coloca sobre eles agora a tua bênção, a tua paz, o teu amor e a tua graça. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.